Nessa aula de número 19, nós vamos falar sobre os LEDs desse aparelho. Esse aparelho possui vários LEDs, na verdade ele tem muitos LEDs, tem os LEDs indicativos das funções e ele tem dois anéis grandes de LEDs em volta dos woofers. Esses anéis são formados por LEDs RGB endereçáveis. O que significa isso? São LEDs que têm três cores, eles podem acender vermelho, verde e azul e combinações entre elas para obter diversos tipos de efeitos luminosos. Esses LEDs, como eu falei, eles ficam em volta dos woofers, eles são alimentados de 4,5 a 5 volts e eles recebem comandos que vêm do processador geral e da memória flash para produzir os efeitos luminosos, como a gente vai ver depois, tá? Então a primeira coisa que nós vamos identificar aqui no esquema em bloco é esse CI aqui, que é um CI driver. Ele vai ligado num conjunto de 52 LEDs, sendo 51 LED de funções gerais, e nós temos também um LED chamado link. Esse LED link, ele indica que o aparelho está conectado com outro, como por exemplo o celular ou até outra caixa desse tipo. Você pode conectar duas ou mais caixas dessa via Bluetooth. Como nós falamos nas aulas anteriores, você pode conectar uma caixa na outra via esses conectores aqui, party chain in e out. Você põe o cabo aqui, conecta um com o outro. Mas esse aparelho também tem a opção de você conectar as caixas via Bluetooth e tem um LED que indica isso. E além desses LEDs aí, você vai encontrar dois LEDs, que é o liga e desliga, ou o LED que indica que está ligado, e também você vai ter o LED que indica que o aparelho está na condição de standby. São dois LEDs separados, tá? O LED ligado e o LED standby. Se eles estiverem apagados, o aparelho vai estar desligado totalmente, tá? Então vamos começar aqui, ó, por essa carreira de LEDs aqui, que na verdade é uma matriz de LEDs. Aqui, ó, nós temos o driver, e o driver ele é dividido em dois grupos. Aqui a gente tem o grupo dos anodos dos LEDs e aqui o grupo dos catodos. Esse CA que é o grupo dos anodos e o CB é o grupo dos catodos. Então, ó, aqui a gente tem a matriz de LEDs, como vocês podem observar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, ó, o tamanho. Então aqui você tem um azul assim mais escuro, os anodos interligados formando a matriz. E esse verde aqui, esse ciano, indicando aqui as ligações dos catodos. Então os LEDs são combinados entre as tensões que saem para os anodos e os catodos para acender de acordo com a necessidade, porque cada LED desse corresponde a uma função do painel. Tá? Esse LED vermelho aqui, por exemplo, ele indica que a bateria já está descarregada ou está descarregando. Tá? Esse LED aqui, quando ele começa a piscar, porque a bateria já está baixa. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E nós temos outro conjunto que vem por aqui, ó. Tem outro. Opa. Esse aqui nós já vimos, né? Esse conjunto aqui a gente já viu. Esse aqui em cima, ele vai para esse conector, vem para esse outro conector. E aqui, ó, o outro conjunto de LEDs, tá vendo? Então, aqui eu tenho 18 LEDs. 18 LEDs. E aqui eu tenho 33. Tenho 33 LEDs aqui, indicando as funções. E aqui eu tenho mais 18. São todos LEDs de funções do aparelho, tá? Eles são acesos de acordo com a função que você selecionar. Como é que eles são controlados? Bom, como vocês sabem, eles são acionados pelo driver, que é esse circuito integrado aqui, ó. E ele se comunica com o aparelho via linhas de data e clock, e tem essa linha SD, que é a linha shutdown, que é uma linha de desligamento, né? Então, quando chega um comando aqui, desliga todos os LEDs. Então, SDA e SCL, essas linhas vão conectadas nesse conector aqui. Daqui vem parar nesse outro conector, ó, LED SDA, SCL, o SD o shutdown. Daí vem para cá, ó, SDA, SCL, outro conector, vem para esse conector aqui, ó, LED shutdown, LED SDA, SCL. E aqui a gente tem o comando do processador geral, tá vendo?
Então, o processador geral, ele tem a linha LED SDA de dados, de clock, e o SD, que é o shutdown. Então, essas três linhas aqui, essas três vias, controlam os 51 LEDs que eu mostrei para vocês. E nós temos aqui, pessoal, mais uma linha, que é essa link LED aqui, ó. Esse daqui é o LED que indica que o aparelho está conectado com outro, ó. Então, ele vai acender um LED branco, que indica a conexão do aparelho com outro. Ele também é controlado pelo processador geral, né? O link LED aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem os 51 LEDs que indicam as funções, indicativo das funções, e a gente tem também o link LED que indica que ele está conectado com outros equipamentos, tá? Agora nós vamos falar sobre os anéis de LED. Os anéis de LED, tá aqui, ó, são 2 anéis com 30 LEDs de alto brilho, né? São LEDs RGB. E esses LEDs vão produzir efeitos especiais em volta do woofer à medida que o som vai tocando. Esses LEDs aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um conjunto deles. Aqui eu tenho 30 LEDs, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem mais 8, 16. Aqui tem 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aqui é um conjunto. E aqui embaixo eu tenho outro conjunto. São 2 anéis. Um anel que fica no woofer de cima, de um dos canais, e o outro anel fica no woofer de baixo, embora esses 2 anéis façam parte de uma mesma placa, de uma mesma peça, tá? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esses anéis. Primeiro, os LEDs todos eles são alimentados por uma linha de 4,5 volts ou por 5, ó, tá vendo? Isso aqui é LED, tá, pessoal? Parece circuito integrado, mas é LED. Então esse LED aqui, ele tem 2 entradas de dados para controlar ele, né? Controlar a iluminação que ele vai produzir em cada cor. Ele tem 3 cores, vermelho, verde e azul. Por exemplo, se você quiser que ele acenda verde, só o LED verde acende, os outros 2 não. Se você quiser que ele acenda amarelo, vai acender o vermelho e vai acender o verde. Se você quiser que acenda roxo, vai acender o azul e vai acender o vermelho. Tá? E assim por diante. Se você quiser que não acenda nenhum, os 3 vão ficar apagados. Se quiser branco, vai acender os 3 com brilho no máximo. Tá? Então esses dados aqui que entram no LED vão determinar quais LEDs que vão acender e a luminosidade de cada um. De modo que a peça vai acender numa cor específica, numa determinada luminosidade. Tá? Então aqui tem os dados de saída. Olha que interessante, os dados de saída de um dos LEDs vai ligado no LED seguinte, de modo que os dados introduzidos nesse LED para ele produzir o brilho, depois de produzir o brilho por esse daqui, eles também vão para o LED seguinte, vão produzir o brilho também no LED seguinte, depois vai para o outro e para o outro. Então aqui a gente tem um registrador de deslocamento, tá? Da onde que vem esses dados? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto chamado RGB Data RA, que é o ring, esse R é de ring, é de anel, e a letra A. Esse comando, ele vem daqui, ó, o A e o B, são 2 comandos, ele vem para esse conector, desse conector ele sai daqui, e daqui, pessoal, olha só que interessante. Esse comando, na verdade, ele vem desse ponto SFD2, o SFD2, lembra dessa memória aqui, pessoal? Essa memória aqui é a memória flash. Essa memória, além do firmware de funcionamento do aparelho, ele também tem as programações dos efeitos que os anéis de LED vão produzir nesse aparelho. Tem vários e vários efeitos pré-programados nesse aparelho, e esses efeitos são dados armazenados na memória flash também. Por isso que tem essa linha aqui que comunica a memória flash com o processador geral, ela vai ser usado como dados de um anel dos LEDs. E esse ponto SFD3 vai ser usado como outro ponto. Aliás, vai ser usado para controlar o outro anel. Então os dados D2 e o D3 vão controlar os efeitos de iluminação dos 2 anéis de LEDs. É bem interessante isso, né? Então aqui, por exemplo, ó, os dados que saem, que trafegam por essa linha aqui, eles vão vir nesse ponto SFD2 e daqui eles vão passar por isso aqui é um buffer, tá, pessoal? Isso aqui é um buffer
Ou seja, ele é um casador de impedâncias, ele tem impedância alta na entrada, impedância mais baixa na saída, de modo que o dado que entrar aqui, ele vai sair por aqui. Só que ele vai ter mais corrente, ele vai ter mais potência para excitar os LEDs. Tá? Então vai entrar o dado aqui, menor potência, vai sair o dado aqui com maior potência. E como é que vai se determinar se o sinal vai entrar e sair? Através desse comando OE, que é o comando de habilitação. Ó. Esse comando LED Ctrl RA, ele vem daqui, ó, do processador geral, LED Ctrl RA. Vem do processador geral, entra aqui no buffer. Então esse aqui é um buffer com pino de habilitação, que é o pino 1, o OE. Tá? Então os dados da iluminação dos anéis vão entrar no pino 2 dele e vão sair pelo pino 4 se tiver habilitado. Do pino 4 ele muda de nome, tá vendo? Ele passa a ser um RGB Data RA. Então esses dados aqui vão controlar o anel A. É um dos anéis, é o anel de cima. Já esse outro aqui, ó, que utiliza o terminal SFD3 da memória flash do processador geral, ele vai controlar o outro anel, tá vendo? O RB, o outro anel, os LEDs do outro anel. Então aqui tem um buffer também, ele é habilitado. Os dois buffers aqui dentro são controlados pelo mesmo pino aqui do processador geral, ó. Que no caso é o LED Ctrl RA, que nós vimos esse aqui, ó. Tá vendo? LED Ctrl RA, tá? Então a gente tem os dados para controlar o anel A e o anel B. O anel A, ó, os dados vêm para cá, passa por esse conector, vai cair nesse outro conector aqui, ó, data RA, RB. O RA, então, ele vai chegar no primeiro LED aqui, ó, tá vendo? Aqui vem a tensão de alimentação e os dados vão chegar no primeiro LED e no segundo LED. Por exemplo, se tiver que acender branco o primeiro LED, então ele vai acender branco. Se o segundo LED for acender branco também, aqui vai sair os dados de branco para cá e o segundo LED vai acender branco. Se o terceiro tiver que acender branco, os dados saem daqui, entram no terceiro LED e daqui também vai para o terceiro LED, tá? Então percebam que a saída do primeiro LED vai para o segundo e vai para o terceiro também. Então ele vai combinar esses dados para produzir a cor correta, né? Se tiver que acender branco esse, branco esse, branco esse, vai indo para frente. Esse comando para acender branco vai indo para frente. Vamos supor que num determinado instante tem que acender azul esse daqui. Não é mais branco, agora é azul. Então esse aqui vai acender azul, o próximo vai azul, o próximo vai azul, eles vão rodando. Só que o comando de acender branco continua indo para lá, continua indo adiante. Então esses daqui vão acender branco até chegar neles o comando do azul. Aí eles mudam de branco para azul. Quando chegar um comando para acender roxo, aí isso aqui vai acender roxo, vai passar para esse, vai passar para esse. Enquanto isso, o comando do azul vai indo para frente e o comando do branco vai indo para frente também. Então vai rodando as cores, tá? Quando terminar os LEDs dessa carreira aqui, ó, aí começa nessa fileira aqui de baixo, ó. Começa os dados a passar de um para o outro e aí eles vão acendendo, passando com as cores, né? Por exemplo, esses daqui pode estar branco, mas esses daqui de cima já mudou de cor. Então, conforme os dados vão chegando com as cores, eles vão trafegando de um LED para o outro, vão passando de um LED para o outro, tá? Até chegar no último LED aqui, ó. Chegou no último LED aqui, ó, tá vendo? Quando chega no último. Aí, quando chegar, por exemplo, o comando do azul aqui, acende azul, mas lá no primeiro o comando já pode estar de outra cor, já pode estar vermelho, por exemplo, né? E assim por diante, eles vão acender. Pode ser que tenha um comando para não acender nenhum, para apagar, para formar um efeito especial, tá? Então os dados que são aplicados no primeiro LED passam para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, até chegar no 30º. O primeiro dado que foi lá no primeiro LED, ele vai chegar no último LED. Tá? Então, se o primeiro LED foi branco, o último LED vai ser branco, vai acender branco depois. Se depois do branco vier o azul, o último LED vai passar pelo azul também. Se depois vier o verde, o último LED vai passar pelo verde e assim por diante. Nos dois anéis, né? Nesse anel aqui, neste anel aqui e no outro. É a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Só que esse aqui é o anel B, né? O outro anel. Ele é controlado pela outra via. Mas o funcionamento é exatamente o mesmo. E do lado desses anéis de LED tem 4 LEDs piscantes. Os LEDs piscantes são esses daqui, ó, o Flash LED Down, que é o LED de baixo,
que são LEDs comuns, tá, pessoal? Eles não são desses RGB. E aqui, ó, tenho mais 3, ó. Tem o up, o de cima, o que fica do lado direito, o que fica do lado esquerdo. E aqui, pessoal, a gente tem também os LEDs indicativos. Não, eles não estão aqui. Nós temos também os LEDs indicativos de ligado ou em standby. Vamos ver aqui, vamos achar esses LEDs. Vamos voltar aqui pro processador. Aqui, ó. Vamos voltar lá pro processador geral. E nós vamos ver, ó, aqui já dá para voltar pro processador. Ó, no processador a gente tem aqui o LED drive. Aqui a gente tem os LEDs que indicam, ó, o LED branco. Esse aqui indica ligado. E esse amarelo aqui indica standby. Ó, eles são controlados, o Amber LED, né, que é o laranja, o White LED, eles vêm para cá, o Amber, né, aqui, ó, desse conector passa para esse, passa para cá, para esse conector, sai aqui, o Amber e o White, e aí eles são controlados aqui, ó, o White LED e o Amber LED aqui, ó, o laranja e o branco. Tá? O branco é para indicar que está ligado e o laranja é para indicar que o aparelho está em standby, tá bom? Então esses são os LEDs que tem nesse aparelho, né? Tem os LEDs de funções, tem o LED Link, que indica que ele está ligado em outros equipamentos. Tem os anéis de LED, que eles os dados vão passando de um LED para o outro para ele produzir o efeito luminoso. E tem também o LED Amber, o LED laranja e o branco, esses dois vão indicar se o aparelho está ligado ou em standby, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o processador geral deste equipamento.